Estamos aqui para ajudá-los no emagrecimento. Meu nome é Adriana e é com muito prazer que eu estou aqui. Vamos começar hoje pela preparação. Vocês precisam ter em suas casas frutas, legumes, verduras, cereais integrais. E você precisa também de um preparo emocional. Você vai fazer um compromisso com você mesma. Você não irá deixar doces e guloseimas à vista. De preferência, é melhor que você nem tenha. Mas se você tem na sua casa, pelo menos não deixe à vista e depois passe a não comprá-los mais, vai ser melhor para você. Use sempre os pratos rasos. Quando você usa os pratos rasos, você tem a impressão de que quando você põe um pouco, você tem a impressão de que está comendo já muito. E isso vai ajudar o emocional a você medir a quantidade, controlar a quantidade de que você está comendo. Fique perto de pessoas que te motivem, pessoas que você vê que se alimentam bem, que estão com o mesmo objetivo de emagrecer, de conservar a saúde. Estacione o carro o mais longe do que de costume, porque isso aí vai te estimular a caminhar um pouco. E caminhar ajuda na circulação sanguínea e evita tantas doenças, vocês não fazem ideia. E fique longe também de lugares que te tentam a comprar alimentos sem necessidade. Principalmente, nunca vá ao supermercado quando você estiver com fome. Porque senão você vai querer comprar as coisas no supermercado lá e vai comer num momento que estará ansiosa e comer além coisas que não te farão bem também. Além de gastar muito, né? Nós, quando estamos com fome, tendemos a gastar bem mais. Se você ficar com aquela fome insaciável, é bom você sempre ter alguma fruta. Maçã, por exemplo, a maçã tem tão poucas calorias que você gasta mais calorias você mastigando ela do que o que ela vai ingerir do que o que ela vai trazer para o seu corpo, ou seja, você vai emagrecer e não vai deixar de comer, não vai ficar com fome também. Então, se a fome apertar, você vai ter um alimento ali para te socorrer, um alimento saudável e que não vai te engordar. E nunca coma também sem ter fome. Tome muita água, porque a água ela vai ajudar na sua hidratação. Vai ajudar também no funcionamento do seu intestino, para que o seu intestino não fique preso. E além de ocupar o espaço no seu estômago, que você estaria, por exemplo, colocando um alimento sem necessidade. Algumas pessoas não sabem o mal que as gordurinhas extras fazem para o nosso organismo. E aí só percebem que precisam emagrecer depois que adquirem diabetes, depois que fica com as pernas formigando por causa da má circulação, quando começa a ter um desgaste nas articulações por causa do peso, dores na coluna, começa a dormir mal, a pressão começa a aumentar, as dores nos pés se tornam insuportáveis, que não te deixam dormir direito também, a retenção de líquidos, os inchaços, gordura no fígado, câncer, AVC, problemas no coração, tudo isso pode ser decorrente por causa que está se alimentando incorretamente, de uma maneira que não é saudável. Tudo isso vai fazendo com que você se sinta cansada, sem disposição, atrapalha também os relacionamentos matrimoniais, que pode ser evitado. Existe um ditado que diz assim que nós somos feitos daquilo que nós comemos. E é verdade, porque é igual uma casa. Se você constrói uma casa e põe nela os melhores materiais, usa os melhores materiais, ela vai se tornar uma casa mais resistente. Mas se você constrói uma casa e coloca ali os materiais de pouca qualidade, é natural que ela não se torne tão resistente. Aquilo que eu consumo no meu dia a dia é o que vai construir, é o que vai melhorar o seu cabelo, vai melhorar a sua pele, vai melhorar a sua estética, sua autoestima, principalmente a sua saúde, que é o mais importante. As roupas que não serviam e que você gosta, você não vai precisar comprar novas roupas, porque você vai voltar a ser magra. E as pessoas engordam por alguns motivos. Muitas é porque não tem um incentivo, um estímulo da família também, ou às vezes nem o estímulo próprio, porque vê outras pessoas consumindo tanta comida calórica, tanto refrigerante, e acaba para se enturmar fazendo o mesmo também. As pessoas não entendem porque algumas pessoas comem tanto e continuam magras, e outras pessoas já não comem muito, mas elas vão engordando dia a dia. Então, existem alguns conhecimentos que você precisa ter, que essas pessoas às vezes praticam até inconscientemente. Elas comem bastante, a maneira e a qualidade com que se alimentam é que faz a diferença.
É o que eu, que você colocamos no nosso, na nossa boca, no nosso estômago, é que vai fazer toda a diferença. E poucas pessoas entendem a importância de saber a classificação alimentar. Quais são os alimentos que engordam? Às vezes fazem algumas dietas restritivas, por exemplo, que não comem carboidrato nenhum, e aí se sentem cansadas. E às vezes comem alimentos super calóricos, mas comem tão pouquinho e acaba faltando outros nutrientes e outros alimentos. É que os alimentos, basicamente, eles são separados, classificados em três grupos de alimentos: construtores, os reguladores e os energéticos. Então você precisa de alimentos construtores, ó, todos os tipos de feijão, castanhas de caju, amendoim, soja, lentilha, esses são os vegetais. Grão de bico, nozes, amêndoa, castanha do Pará, gergelim, quinoa, linhaça. E do grupo animal também, que contém bastante proteína, que são alimentos construtores, aqueles que vão construir o seu corpo, a sua estrutura, são as carnes, os peixes, frango, ovo, leite, os iogurtes e os derivados também do leite. Tudo isso vai te ajudar. Tem os alimentos reguladores, que não podem faltar. Você constrói, por exemplo, o seu corpo, mas o seu corpo você constrói comendo esses alimentos, mas ele vai precisar também de energia e também alimentos que regulem o seu intestino, regulem o seu organismo. Frutas, legumes e verduras. Esses você pode comer com abundância, porque eles contêm muito poucas calorias, a maioria. E nós também temos, esse é o mais perigoso que as pessoas mais consomem, os energéticos. Esses são aqueles que te dão energia. E aqueles processados são os que dão energia quase que imediata, sabe? Digere tão rápido que você começa a sentir fome novamente. Então, você encontra esses alimentos você depende deles também, mas são exatamente os alimentos que as pessoas tendem a exagerar bastante. São os que contêm muito carboidrato. O arroz branco, a farinha branca contém muito carboidrato, os bolos, as massas, os biscoitos, as batatas, o inhame, a mandioca, principalmente a frita. É esse grupo que você precisa principalmente controlar. Tem o carro, por exemplo. O carro, ele precisa do material para ser construído. Ele precisa também daquele óleo, de água, para poder mantê-lo funcionando bem. E precisa também do combustível, que vai dar energia para ele funcionar, assim o nosso corpo também. Nós precisamos dos alimentos construtores, que vão construir o nosso corpo, os reguladores, que vão regular, e esses reguladores, eles contêm muita fibra. Ele funciona como uma vassoura. Ele passa no nosso organismo como que varrendo, sabe? Ele limpa o nosso organismo, faz a comida passar mais rápida pelo intestino, vai fazer com que você fique com bastante disposição física e cada vez melhor. Precisamos da quantidade reduzida dos energéticos, mas esse precisa ser bem reduzido mesmo.